Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline, eu sou CEO da Pets Clinic e hoje tenho uma convidada muito especial aqui para vocês, é a doutora Bruna. Ela é médica veterinária especializada na parte de homeopatia. Vai contar um pouquinho para a gente como que é a rotina, o que são os mitos, o que é verdade e vai desmistificar um pouquinho muita coisa que a gente tem de crença e que a homeopatia pode agregar muito para nós se a gente souber utilizar ela da forma correta. Obrigada, Aline, pelo convite. Espero ser esclarecedora aqui no bate-papo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Bruna Scardoelli, sou médica veterinária formada pela Unisa, pós-graduada pela Ride Evolution Science. Hoje em dia eu atuo como clínica geral e homeopata num hospital veterinário aqui de São Paulo e numa clínica também. Sou professora da pós-graduação e também sou pesquisadora, escrevo alguns artigos científicos da área. Que legal, Bru. Então você vai agregar bastante aqui pra gente, Se Deus quiser. Bru, conta um pouquinho como foi a sua trajetória, por que você escolheu a homeopatia, o que te encantou por essa área? Eu desde sempre busquei tratamentos menos nocivos, tanto para mim quanto para os animais. Até que um belo dia eu fiquei doente na época da faculdade e tive um problema bem sério no fígado, fiquei internada. E depois de muito tempo na internação, eu tive alta com a recomendação de ficar 2 meses de repouso, até porque eu sentia muita dor, muito mal-estar, vômito. E o dono do hospital que eu trabalho atualmente, e que era professor inclusive da faculdade, acabou sugerindo que eu passasse com um pediatra do filho dele, que era homeopata. Aí o médico abriu uma sessão, me atendeu, e em 2 dias eu estava ótima. Voltei a trabalhar no terceiro dia, voltei para as aulas no terceiro dia, e aí eu já comecei a pensar, putz, eu tenho que trazer o tratamento homeopático para a veterinária. E aí ao longo da faculdade eu conheci uma professora que trabalhava com homeopatia, e eu estava com cirurgia marcada do meu coelho, né, o coelho da minha irmã, na verdade. O coelho tem muito caso de hipomotilidade gástrica, forma bola de pelo, né, aquele tricobezoar, e ele ia operar na segunda-feira. E acabei comentando com ela fez uma prescrição e a gente mandou manipular a medicação no sábado. No domingo ele estava defecando e a cirurgia a gente acabou não fazendo. E aí eu tive a certeza de que realmente eu queria seguir nessa área. Bru, conta um pouquinho pra gente, assim, o que é o tratamento homeopático? Ele precisa associar com a alopatia? Só ele é necessário? Como que funciona? O tratamento homeopático, eu gosto de falar, na verdade, que apesar de ser uma especialidade médica reconhecida e comprovada, eu acho que tudo deveria ser clínica, né? E caberia a nós, veterinários, escolhermos que tipo de tratamento e conduta a gente quer seguir. A homeopatia ela pode ser usada sozinha, pode ser usada associada. O único fármaco que hoje em dia atrapalha, né, e compromete um pouco da eficácia da homeopatia é o uso do corticoide. O resto das medicações todas podem ser usadas em conjunto, e quando for ser utilizado um corticoide ao mesmo tempo, o clínico tem que saber fazer uma frequência um pouco mais alta para tentar driblar um pouco da ação do corticoide. Então, ela não é questão de substituir a alopatia, é questão de ser uma opção do clínico. Ela pode sim ser utilizada em qualquer doença que for necessária. Mas aí, por exemplo, assim, tem todas as doenças você consegue tratar nesse sentido de ele substitui ou algumas você precisa associar, outras ele sozinho. Numa crise, ele tem uma ação rápida, ele demora? Como que funciona? Um dos grandes mitos da homeopatia é que ela é lenta. A homeopatia ela não é lenta, ela pode ser usada em qualquer doença, e eu costumo falar que a homeopatia ela vai tratar tudo que é curável, assim como a medicina convencional, né? O que não é curável, ela vai minimizar sintomas e trazer qualidade de vida para o paciente. Em casos agudos, a gente pode utilizar numa frequência maior, com potências mais adequadas, para tirar aquele animal da crise, seja ela a doença que for. Em casos crônicos, ela não vai trazer a cura, até porque medicamento nenhum vai trazer. Então, ela vai minimizar sintomas, trazer qualidade de vida, bem-estar. Então, ela pode ser utilizada como primeira escolha também. Cabe ao médico veterinário saber como administrar cada medicamento. Até em doenças bem graves, ela pode ser utilizada também. Para controle de dor, tudo, qualquer coisa vocês utilizam sempre, você foca na parte da homeopatia.
Ou para tirar a fase aguda, por exemplo, você faz uma alopatia, né, uma medicação mais forte, e aí depois você entra com... Antigamente, até criar bastante experiência no meio, eu até associava os dois. Hoje em dia, não. Então, tem casos que são doenças bem graves, uma trombocitopenia bem acentuada, né, a ponto de ter que fazer uma transfusão de plaquetas, por exemplo. Eu substituir uma transfusão, entrar com medicação, fazer a cada hora uma medicação na internação homeopática e conseguir tirar aquele animal, elevar as plaquetas a ponto de não ter que fazer uma transfusão, ou até entrar com corticoide, etc., que é o que a gente faria normalmente. Uhum. E aí, no dia a dia, assim, você vê que você consegue aplicar muito, os clínicos barram muito, como que funciona, assim? Se eu falar que o caminho é completamente aberto, seria uma mentira, né? A gente tem que buscar se inserir na rotina. Então, para começar o atendimento homeopático, mesmo após a pós-graduação, eu comecei nas minhas prescrições alopáticas mesmo, eu comecei a inserir uma ou outra medicação homeopática para poder trazer conhecimento para o tutor e para os clínicos colegas começarem a ver de fato o resultado, né? Até para poder desmistificar um pouco do que a grande maioria acaba tendo como pensamento inicial. E aí, com base nesses resultados, eu fui ganhando espaço nos lugares que eu trabalho, a ponto de receber encaminhamentos, conseguir discutir um caso, né, com a terapia por meio da homeopatia. Então, mas assim, a grande maioria, infelizmente, ainda tem muito preconceito e até um pouco de autoprivação do conhecimento, né? Porque a gente está falando de profissionais que têm acesso à informação, que têm acesso a conteúdos, a especialistas, e que às vezes não quer, simplesmente não quer conhecer aquilo, e aí o animal acaba perdendo, né, uma opção de tratamento que ele poderia ter. Porque a homeopatia ajuda bastante, né, nesse sentido, assim, no funcionamento do corpo dela, como que ela funciona no corpo, assim, como que é a ação da fisiologia, por exemplo, diferente na alopatia, que a alopatia, na verdade, você oferece o instrumento, né, não sei se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corta, tá? Mas pelo que eu sei, assim, o básico da homeopatia é que a homeopatia, ela vai fazer o seu corpo trabalhar para produzir o que ele precisa. E a alopatia, na verdade, fornece o que precisa. Exato. Então, assim, a alopatia, ela vai tratar o sintoma, né? A homeopatia, ela é capaz de tratar os sintomas, mas ela também é capaz de tratar o organismo como um todo, fazer com que aquele organismo responda a determinada doença. Então, a gente tem um sistema imunológico totalmente capaz de driblar, de vencer determinadas doenças. Então, a homeopatia, ela vai agir nessa força vital que nós temos, né? E não tem nada de energia mística, nada do tipo, né? O que difere a gente de um cadáver é justamente essa força vital que a gente tem. Então, a homeopatia, ela vai fazer com que a gente consiga se reequilibrar, né? Com que os nossos pacientes consigam atingir uma homeostasia no organismo a ponto de poder vencer determinada doença. Então, assim, diferente da alopatia, o mecanismo de ação da homeopatia é por lei dos semelhantes. Então, é o grande pilar da homeopatia. Então, antigamente os testes eram feitos, era prescrita determinadas substâncias, né, ultradiluídas, e era em pacientes sadios para ver o que esse paciente iria manifestar. Ou seja, se a gente prescrever, e mais um mito, né, se a gente achar, mal não vai fazer, né, muita gente fala isso, não é bem assim. Se você fizer a prescrição errada, então você administra uma medicação para, que nem no caso que a gente comentou, para subir as plaquetas do animal, né, um animal que está com uma deficiência plaquetária. Num animal que não tem esse comprometimento, esse animal pode vir a desenvolver, né, pode vir a desenvolver a patogenesia dessa medicação. Então ela tem que ser prescrita de acordo com o que o animal realmente precisa ser tratado. Por exemplo, se você começa a fazer um tratamento preventivo para alguma cardiopatia, ele pode vir futuramente a ter isso, né? Pode desenvolver a patogenesia, porque não é para prevenir, é para tratar, né? Então, por isso a escolha tem que ser feita de acordo com o que o animal de fato tá. Segundo é natural e pode tudo. Exato. Então, assim, quando a gente toma uma medicação alopática sem ser necessário, a gente pode desenvolver uma gastrite, né? Mas eu não vou desenvolver o quadro
de doença que aquele remédio trataria. E na homeopatia isso pode acontecer, por isso que tem que ser prescrito com uma certa cautela. E assim, normalmente o que as pessoas utilizam mais é para comportamento, né? O grande conhecimento da maioria é o tratamento comportamental com a homeopatia, que é maravilhoso e é muito indicado, mas a gente também pode tratar enfermidades convencionais, né? Casos físicos mesmo. E que é o que você mais gosta, né? Que é o que eu mais gosto, eu gosto muito. Eu gosto de trabalhar com clínica, eu gosto de acompanhar o paciente, eu gosto de estar com a família, com os tutores. Então, eu gosto de atender desde o filhotinho, acompanhar até o animal ser um paciente geriatra. E isso influencia muito, por exemplo, como que é o ambiente em casa? Você acha que faz diferença no tratamento, não faz? Como que normalmente você fala com os tutores essa questão? O pet, ele absorve muita coisa do que ele vivencia e tem como exemplo dentro de casa. Então, desde problemas comportamentais, né? A gente sabe que ansiedade por separação é uma das casuísticas maiores na área de comportamento e tem muito a ver com o nosso desejo de querer o animal sempre próximo e a gente acaba que acostuma com que ele não fique sozinho, né? Para ele já começa a sair da rotina, ele ter que ficar sozinho para ele é um grande obstáculo. E aí começa aquela série de sintomas, o animal começa a lamber a pata, começa a se coçar, começa a ter uma série de sintomas que pode ser interiorizado e aí acabar desenvolvendo uma hepatopatia e outros problemas mais graves. Mas eu converso sempre com os tutores que grande parte do que a gente transmite para eles é o que eles vão acabar transmitindo de doença também, manifestando aqueles sintomas relacionados com a criação que a gente fornece a eles. Na homeopatia tem a parte, por exemplo, é o fígado, que aí é uma coisa mais da medicina chinesa, né? Que o fígado é responsável por algumas doenças, ele carrega, linkando doença com a parte de emocional. Não, aí já é completamente diferente da medicina chinesa. Então, até o floral, por exemplo, que muita gente vem para o consultório achando que floral e homeopatia são iguais, e não, são terapias diferentes, com mecanismos de ação diferentes. Que aí não tem essa questão, né, das gotinhas, assim. Não, a gente costuma falar que a gente trata o animal de dentro para fora na homeopatia, então, às vezes o animal tem uma dermatopatia muito importante, um animal atópico com um monte de eczemas e etc. na pele. É um animal que ele pode, às vezes, até agravar no início do tratamento homeopático, porque ele vai realmente fazendo a cura de dentro para fora. Então, às vezes é um problema hepático que acaba proliferando sintomas na pele, até promover a cura como um todo. Então, vai tirando de dentro e mandando para o órgão mais externo, que é a pele, né? Então, às vezes pode até também comprometer um pouco do conduto auditivo, gerar uma secreção, uma otite, mas é porque justamente está no processo da cura. Ah, entendi. Não, bacana, né? Bem diferente, né? Assim, eu particularmente na minha rotina utilizava só comportamental, muito leigo, né? Na questão de... porque tem laboratórios já que deixam alguns prontos, né? Então, que é o que a gente utiliza, mas eu sempre foquei mais na parte mesmo de tratamento comportamental, justamente a ansiedade, que é o que a gente mais... trata, né? E aí as pessoas vêm com a indicação dos florais, mas acaba que a homeopatia, eu acho um pouco, eu até falava, olha, pode ser que no começo intensifique um pouco essa questão da ansiedade, mas que depois a ideia é melhorar. Só que tudo é uma questão de frequência, fazer o tratamento correto também, né? Não é só aplicar ali, porque ela é diferente nesse sentido de, pelo menos na minha rotina, o que eu vi era isso, assim, eu vou dar um ansiolítico, eu fiz aqui e ele já tem a ação imediata, né, então pelo menos ele tinha essa função ali, a alopatia faz um pouco isso do sintoma, mas já a homeopatia nessa questão comportamental, ela tem um pouquinho mais de demora para ação. Com relação ao tempo de tratamento, quando é uma doença aguda, a gente tem um tratamento com uma rapidez muito grande, às vezes até maior do que um tratamento convencional. E quando é uma doença crônica, seja ela comportamental ou uma doença física, uma doença renal crônica, por exemplo, a gente tem uma lentidão maior, mas isso não quer dizer que seja lento, é só um processo maior porque é uma doença crônica, né, que o animal já carrega há muito tempo. Então, para você corrigir aquilo, para você melhorar e tratar, vai ter um tempo de resposta mais lento do que se comparado com uma doença aguda. E cálculo de dose, como que funciona assim?
A homeopatia ela não é dose dependente, então a gente não precisa ter aquele cálculo fiel de acordo com o peso. Então a gente vai mais por porte do animal. Então para silvestres como coelho, eu gosto de prescrever 2 glóbulos quando a manipulação vai ser feita em glóbulo, cão, gato de 3 a 4 glóbulos, dependendo mais do porte do animal. E uma outra coisa, silvestre responde muito bem e muito mais rápido que cão e gato. Porque a gente está acostumado a levar os pets, né, cão e gato, para o veterinário mais vezes, consequentemente eles tomam mais remédios, são mais suscetíveis à autoprescrição dentro de casa, então já é um metabolismo acostumado com medicações convencionais. E quando a gente trabalha com animais silvestres, a gente tem um animal, principalmente quando ele está no habitat natural dele, que não tem o contato com toda essa química. Então a resposta que o animal silvestre tem é muito mais rápida do que os pets. Ai, que legal. É, bem diferente. Então o corpo passa a não ter costume das outras medicações, né? Exato, eles têm uma resposta muito mais rápida. Da dipirona. Exato. A gente é assim, né? Exato. Piscou é uma dipirona, uma gotinha. E o tutor é assim, né? Dentro de casa, uma vez que você prescreveu uma dipirona para dor, ele já entende que qualquer dor ele pode fazer uso da dipirona, né? E aí vai se auto-prescrevendo em casa. E aí você passa um dia, dipirona com tramal. Aí você vai piorando a autoprescrição do tutor, porque daí não é só a dipirona que ele tá dando, é um tramal, ele tá fazendo o cálculo certo, a frequência certa, tá dando a mais, então... E a questão a parte de, assim, essa medicação é forte, essa medicação é fraca, na homeopatia também tem isso, como que funciona? Tem, como a gente trabalha, né, o animal como um todo e tem essa força vital, a gente vai agir diretamente nela. Então, se o animal está muito debilitado, a gente jamais pode fazer uma potência alta de remédio. A gente trabalha com potências, que é como se fosse a miligramagem da medicação convencional. E então, determinadas potências agem melhor em determinadas doenças físicas, né? Físicas que eu digo assim, alguma coisa de clínica convencional. Então, uma cistite, uma otite, uma doença renal crônica, casos hematológicos, o que for. E algumas doenças são melhores para tratamento comportamental. Quando a gente vai trabalhar com potências altas, o animal ele tem que estar bem de estado geral. Não adianta e não pode ser administrada uma medicação homeopática numa potência alta para um animal que está extremamente debilitado. Senão a gente vai pedir para o organismo ter uma resposta que ele não vai ter força e o animal pode vir a óbito por conta disso. E efeito colateral, ele tem? Como que funciona? A homeopatia ela não gera efeito colateral, nem toxicidade, nem resistência medicamentosa. Porém, é aquela coisa, não pode ser administrado sem necessidade para não desenvolver a patogenesia daquele medicamento, mas isso não é um efeito colateral, é de fato devido ao grande pilar da homeopatia trabalhar com a lei dos semelhantes. Entendi, aí você não pode ficar fazendo, porque senão ela vai realmente fazer um papel então inverso. Eu não tenho que fazer uma proteção gástrica antes de administrar uma medicação, eu não vou provocar vômito, gastrite, não vou provocar nada que geralmente a gente acaba presenciando em algumas medicações convencionais. E na parte de antibiótico terapia, como que vocês funcionam? Vocês normalmente associam? Vamos supor aqui, vamos falar um caso de erliquiose, que é uma coisa comum. Uhum. E aí a erlíquia, por exemplo, a gente dá os dias de antibiótico, terapia, e como que funciona na parte homeopática? Vocês associam com a alopatia ou não? Vocês fazem a substituição? Isso depende do tutor. E se o paciente for encaminhado já de um colega que fez o diagnóstico, já está tratando, o mais correto e o mais ético é você manter o tratamento que ele vem fazendo com o antibiótico, você entra com a sua associação homeopática. Mas se o paciente já é teu, você fez o diagnóstico e expondo para o tutor, né, quais viés você tem para trabalhar, né, tanto com a linha convencional, tanto com a linha homeopática, a gente tem capacidade para tratar a erlíquia sem passar o antibiótico de eleição que a gente tem hoje em dia, que é a doxiciclina. Então, a gente pode usar um bioterápico de erlíquia, que é uma medicação ultradiluída feita com a erliquiose. A mesma coisa se você tiver um gato com uma sinusite, quiser mandar a secreção para a farmácia desenvolver a medicação com base nessa secreção, com base ou se você já tem o resultado dessa cultura, já sabe qual é a bactéria que está comprometendo esse animal e quiser prescrever um bioterápico dessa bactéria, você vai fazer uma autuação como se fosse um antibiótico. E aí ele tem o mesmo tempo de prescrição? Geralmente sim.
Aí faz a mesma... Faz ao mesmo tempo. Então, se fosse a Erliquia, no caso, a gente prescreveria em torno de 30 dias. E, obviamente, tudo tem que ser feito, não é porque a homeopatia é uma área que as pessoas olham, enxergam como mais natural, que ela não precisa de exame, que ela não precisa de diagnóstico. Tudo é feito direitinho. Então, faz novamente PCR. Negativou? Ótimo, o paciente está de alta. Não negativou, a gente tem que estender o tratamento. Entendi. E aí você vai observando a resposta dele e tudo. Se tem piora normalmente, aí você poderia de qualquer forma associar um antibiótico. Pode ser associado, não tem problema nenhum, não tem interação medicamentosa. Se for opção do clínico, pode ser associado. E aí não um não potencializa o outro, Não, isso não tem. Não vai ter interação. No caso da Erliquia, se houver, né, trombocitopenia, uma anemia associada a alguma coisa, você vai ter que agir em paralelo com aquilo, que nem a gente faria convencionalmente. Então, às vezes, não é só o tratamento para a Erliquia. Talvez você tenha que dar suporte para as outras questões. Entendi. E aí você vai fazendo, dá para fazer o tratamento inteiro só com homeopatia. Desde que seja uma pessoa que realmente estudou para isso e que saiba fazer. Se não, do contrário, eu prefiro que mantenha com tratamento convencional. E normalmente, assim, custo, como que funciona? Você, por exemplo, demora para manipular, eu consigo achar fácil, como que... Hoje em dia a gente tem farmácias que funcionam até de domingo, são pouquíssimas, então se você precisar de uma rapidez num final de semana, se você não for em determinada farmácia, você não vai conseguir, aí você acaba perdendo tempo, né? Numa doença aguda, você tem que recorrer a uma medicação convencional. Interior, né? Cidades menores, às vezes o tempo de manipulação também acaba sendo maior. Mas aqui em São Paulo, né, capital, a gente tem, mandando manipular de manhã, fim do dia, o medicamento é entregue na sua casa, você tem essa facilidade. A medicação é muito mais barata, então o tratamento, mesmo, né, se a gente comparar com um tratamento dermatológico, que é um tratamento caro, né, pega no bolso do tutor, o tratamento homeopático, ele é muito mais barato, muito mesmo. A homeopatia, ela acaba sendo mais cara e ainda assim não vai chegar no preço de um Apoquel, por exemplo, quando a gente vai fazer um autobioterápico, que é o bioterápico daquela matéria específica, da secreção do animal, da urina do animal, que aí essa matéria, a gente coleta, envia para a farmácia, eles fazem a medicação com aquilo. Então, é um outro método de trabalho. Nesses casos específicos, o custo do remédio é bem maior, mas ainda assim não chega aos pés de vários remédios que a gente prescreve, geralmente, que são mais caros. Em dermatopatia, você normalmente faz... você tem shampoo de manipulação também? A gente pode fazer shampoo de manipulação e trabalhar com medicação oral manipulada de algumas formas, em cápsula, glóbulos, que na maioria das vezes é o de eleição, porque eles são palatáveis, então você não tem aquele estresse para administrar a medicação para o animal, seja ele gato, cachorro, coelho, uma ave. Na maioria das vezes eles ingerem o glóbulo sem ter aquele estresse de fazer o animal engolir a medicação. E aí tem diferença da homeopatia humana para a homeopatia animal, ou você utiliza... São as mesmas, a matéria médica é a mesma, então a maioria das farmácias que produzem as medicações homeopáticas são as farmácias humanas mesmo. Então a gente tem as veterinárias, mas em menor escala, então as medicações são a mesma e não tem diferença. E você, aí, assim, você vê que os tutores aceitam bem na sua rotina? Como que você vê que foi mudando, assim, desde que você começou, que você escolheu, como que você viu essa evolução, assim? Evoluiu muito. Se eu pensar lá atrás, quando eu comecei, a procura era bem menor e o receio dos tutores, o preconceito era maior. Hoje em dia a gente tem mais tutor disposto a fazer o tratamento homeopático, mas ainda tem muito tutor que chega para mim no consultório depois de já ter tentado de tudo, passado por todos os colegas, e chega falando assim, você é minha única esperança e eu não acredito tanto. Então tem tutor que fala na nossa cara que não acredita, mas depois, com o passar do tempo, ele vai vendo os resultados e passa a acreditar. E aí é esse tutor o grande instrumento que a gente tem de propaganda, porque é o mais... era aquele tutor que menos acreditava, é o que mais vai fazer propaganda
e divulgar isso para os outros. Então, é muito comum chegar no consultório um paciente indicado de alguém que antes não acreditava, porque eles vestem mesmo a camisa depois que eles veem o resultado. E pegando assim o gancho do que você falou, um pouco dos clínicos mesmo, né? Eles fazem isso, os clínicos falam assim, não, vai agora, a única alternativa que tem é o tratamento homeopático, como se isso não fosse qualquer coisa, se não fosse nada, não fosse uma medicina mesmo, né? Como se você estivesse brincando ali e falar, vamos tentar aí, se der, deu, se não der, tá tudo certo. Exato. Então, a gente tem ainda muito receio por parte dos colegas, né, dos clínicos, mas o que eu aconselho para o estudante que quer fazer homeopatia, o recém-formado, que comece suas prescrições, estude muito antes de fazer, mas para você poder mostrar para os seus colegas o resultado que essa homeopatia dá. Porque, no fundo, todo mundo sabe que tem resultado, porque quem é o clínico que nunca usou um traumel da vida, que tem arnica, né? É uma homeopatia. Usou uma tuia para um papiloma, é homeopatia, mas na hora H fecha os olhos e vai, prescreve porque já conhece o resultado. Mas aí você vai fazer indicação de outra, a pessoa tem um pouco mais de receio. Mas você, tendo um pouco de paciência para tentar se inserir no meio, você vai mostrando os resultados, e aí o clínico que conhece acaba gostando da terapia e indicando bastante. Assim. Então, hoje em dia eu tenho parceria com alguns hematologistas, por exemplo. Então, em casos graves, o próprio hematologista manda para fazer o trabalho comigo em conjunto. Então, porque já viu a ação, já sabe que é bom e o quanto o paciente sai beneficiado, porque a grande chave da questão é essa. Todo mundo, cada um no seu quadrado, cada um na sua área, mas todos juntos trabalhando pelo bem-estar do paciente. Principalmente essa parte de hematologia, né? Tem muito uma parte autoimune e tudo. Com certeza. É bem importante, né? Com certeza. Bem importante a gente fazer essa questão com a homeopatia. Eu acho que facilita nessa parte, principalmente do sangue mesmo, né? Em doenças autoimunes, eu acho que a homeopatia faz muita diferença. Com certeza. E igual você falou na internação, falou que tem a chance de fazer medicações homeopáticas, mas como que você trabalha com um animal que precisa fazer injetável, que ele não está ingerindo? Como que funciona? Hoje em dia a gente tem medicações homeopáticas na forma injetável também. Então, a gente consegue fazer o uso, administrar uma medicação homeopática subcutânea, por exemplo. Tem alguns injetáveis que pode ser feito na veia também do paciente. Em casos extremos, você pode fazer até, inclusive, inserindo no ânus do animal, porque a homeopatia ela age em contato com a mucosa. Então, aquela necessidade de fazer o animal engolir, fazer todo o trajeto gastrointestinal, na homeopatia não tem isso. Então, uma vez dentro da boca, uma mucosa oral, a medicação já está fazendo efeito. Então, às vezes a gente está com o paciente em cirurgia, você está com a via oral comprometida, o animal está entubado, tudo bem, você vai e faz em outra mucosa. Pode ser na mucosa anal, né? Então, jabutiza, é muito comum a gente inserir o glóbulo na cloaca, né? Então, isso pode ser feito, pode ser borrifado em ave para pegar mucosa ocular. Então, as vias de acesso, né, de poder administrar as medicações homeopáticas, a gama acaba sendo maior do que a medicina convencional. E a ação é rápida? É a mesma. É a mesma Estando dentro de... Por exemplo, igual num caso de convulsão, quando, por exemplo, o animal está tendo crise convulsiva, que a gente aplica, né, um anticonvulsivante, e aí você, na mesma coisa, poderia usar um... Poderia. Eu adoro tratar a convulsão com homeopatia. Adoro. Adoro desmamar um gardenal, por exemplo. Adoro. Na medicina convencional, a gente tem as vias de acesso que são diferentes, né? Então, quer uma ação mais rápida? Você vai na veia. Né? Então, comparativamente com as outras vias, a gente tem uma que é mais lenta, mais rápida, e assim por diante. Na homeopatia, não. Então, eu não tenho... existem, né... a própria indústria dos injetáveis querem passar essa informação de que a homeopatia injetável é um pouco mais rápida. Mas o grande princípio da homeopatia é que, agindo na mucosa, a velocidade é a mesma. Então, a gente vai fazer a escolha da forma farmacêutica que você vai administrar a medicação, mas sem ter que dosar o quanto uma é mais rápido que a outra, que nem a gente faz convencionalmente falando. E aí, por exemplo, você chegaria, olharia o tamanho do animal e falaria assim, aí isso, por porte, exato.
Aí você colocaria um globo, 2, 3 e Exato. assim sucessivamente. Uhum. Legal, eu tô te perguntando porque, assim, na verdade, a gente diferente. aqui tá conhecendo também, porque eu não tinha esses conhecimentos, e aí a gente vai perguntando, isso são curiosidades minhas, que a gente até vai aprendendo bastante em relação aos tipos de tratamento e diversificado. Eu, basicamente, gosto dessas questões mais, não falo, assim, nova, porque não é novo, né? Uhum. Na verdade, só de trazer um pouco do conhecimento não convencional. Eu acho isso para a gente pensar um pouco fora, trazer mais benefícios para o nosso paciente. Eu acho que isso, principalmente em doenças crônicas, a parte renal, eu acho que é uma coisa que pega muito, o fígado também. Com certeza. Então, paciente renal crônico, é muito comum que a gente tenha pacientes em estágio 3, 4, que você não consegue minimizar sintoma, né? Você vai entrando com um monte de medicação para tentar trazer um bem-estar, e aquela mesma medicação que ajuda no sintoma acaba trazendo um outro Sim. sintoma. Então, numa doença crônica, você trabalhar com a homeopatia, no caso da doença renal crônica, a gente consegue retardar a progressão da doença, que é o objetivo em ambos as terapias, mas a gente consegue trazer bem-estar. Então, eu tenho muitos pacientes doentes renais que vêm para mim, que eu consigo estabilizar, mesmo num estágio avançado, sem sintoma. E é muito difícil a gente conseguir fazer isso na medicina convencional. Então, eu acho que é justamente isso, pensar fora da caixa, olhar que existem outros métodos terapêuticos que o animal vai sair ganhando. Cabe a você, como médico veterinário, estudar ou não e poder encaminhar para alguém que saiba. Acho que algumas coisas mais ter disponibilidade, né, de alguns medicamentos com mais facilidade nas internações e tudo. Eu acho que não que a gente tá falando um substituir o outro, essa não é a questão. Mas às vezes saber qual que é o melhor a ser indicado em algumas doenças. No caso da doença do renal crônico, a parte homeopática, igual a doutora falou, nessa questão de descompensar uma coisa. Você tem que escolher o que você vai descompensar em alguns tratamentos, e aí você vai causar alguns outros sintomas, o animal não vai ter a qualidade que você esperava, né? Um paciente oncológico também, eu acho que porque a gente também tem um conceito de paliativo no sentido de que, assim, o paliativo é esperar a morte, né? Na verdade, é assim, você não tá fazendo, é como se você não estivesse fazendo nada. Exato, tem muita gente que pensa dessa forma. E aí, isso não é a questão. Às vezes o quadro oncológico, ele realmente vai trazer, assim, não tem mais o que fazer, né, no sentido de cirurgia, de tratamento, assim, para regredir a doença, mas trazer qualidade de vida, que esse é o intuito do tratamento paliativo, que é para garantir uma qualidade de vida, independente se isso vai ser durante uma semana, um mês, 3 meses. Eu acho que isso é importante a gente entender, que o paliativo não é porque não tem mais nada para fazer, não precisa fazer nada, só senta e espera, né? Então eu acho que é uma busca, eu acho que nesse caso, quando são pacientes mais graves, a homeopatia ajuda bastante, principalmente nessa questão, porque você está estimulando o apetite, o outro aí você estimulou o apetite, mas aí ele não está comendo, eu tenho que forçar a comida. Exato. Aí você fica todo naquele processo, né? Eu estimulei, mas aí ele não tá, agora ele tá vomitando, aí eu vou dar pro vômito, então eu tô sempre tratando só sintomas. Exato. Né? E eu não tô, às vezes, tratando o corpo, que eu acho que é um diferencial da homeopatia, que ela trata o corpo. Exato. Ela não trata só ali o sintoma específico, né? Isso, por isso que com a medicação homeopática a gente consegue, às vezes, melhorar um determinado problema que o animal tinha, que nem foi relatado numa consulta. Então, às vezes chega problema comportamental, por exemplo. Animal muito agressivo, muito ansioso. E aí, com o tratamento homeopático, no retorno o tutor fala: nossa, ele parou até de lamber a pata, doutor, esqueci de falar que ele lambia a pata. Ou, nossa, a pele dele melhorou. Vai melhorar, porque está trabalhando o paciente como um todo para ele atingir um equilíbrio. E essa parte de ser um tratamento paliativo é justamente esse. Jamais é para esperar, não tem o que fazer. Não tem o que fazer para curar, né? Mas tem o que fazer para dar qualidade de vida. Sempre tem algo mais que você pode
fazer e proporcionar para aquele animal, seja por um mês, seja por um ano, pelo tempo que for, né? Todo mundo quer viver bem, e para o animal tem que ser pensado da mesma forma. Acho que controle de dor nesses pacientes, entender que os animais sentem também, né? Então, ter uma coisa que alivia essa parte de dor é muito importante. A associação de comorbidades, é o que eu falo, se é um diferencial, eu acho que é muito importante isso, é não descompensar causar um outro problema para resolver né, que você tem. Então, eu causei esse problema aqui, para agora então vou descompensar aqui, e aí nisso você fica nesse jogo, que você não resolve nenhum nem outro. Então, eu acho que é por isso que a gente precisa pensar fora da caixa, nesse sentido de doenças crônicas. Então, não que a gente tem que trocar, nunca mais faça alopatia, essa não é a questão. Mas em pacientes crônicos, eu acho que o tratamento de eleição seria a homeopatia, e eu acho que a gente precisa introduzir isso na parte da veterinária e também na medicina humana, que eu ainda acho que a gente usa muito pouco os recursos que a gente tem com a homeopatia, né? E eu falo que as pessoas hoje vieram descobrindo mais sobre os efeitos, inclusive o crescimento de óleos essenciais é gigantesco, né? As empresas hoje, porque todo mundo procura para estresse. Só que indiretamente, os óleos também acabam fazendo uma outra ação, né? Em alguns pontos, você escolhe um tipo de óleo para algum sintoma, né? Para alguma. Principalmente voltado ao estresse. Eu acho que normalmente todo mundo escolhe nesse sentido, a ansiedade, né? Como se substituir um ansiolítico, porque na verdade você tem preconceito com a alopatia do ansiolítico. E aí você não quer se sentir uma pessoa depressiva. E aí você fala assim, nossa, se eu tomar remédio, eu sou louco, né? Então, eu não vou tomar um antidepressivo, eu vou usar um alternativo natural, porque aí eu não sou tão louco. E assim, na verdade, todo mundo é louco, acho que todo mundo precisava de um ansiolítico. Mas, no modo geral, acho que esse preconceito nosso com a questão de medicamentos faz com que a gente conheça essa parte alternativa, né? Só que é tão rico essa medicina, né? A homeopatia ela é tão rica que possa nos ajudar tanto em casos crônicos, que eu acho que a gente precisa trazer isso. E em casos, por exemplo, uma vez eu lembro numa das nossas conversas, em casos que tem cálculo, e aí fica naquela recorrência do animal sempre estar produzindo aquilo, você às vezes tem que operar o animal 4 ou 5 vezes. Então é algo estressante, Com né? certeza. É algo submeter sempre o animal àquela. Fica criando áreas de manipulação, de fibrose, cada vez vai ficando mais difícil a cirurgia, o procedimento cirúrgico, o animal vai sofrendo. Então, se a gente tem essa parte do bioterápico, né, que é uma parte que pode agregar muito nisso, com certeza, e diminuir esses riscos, ou essa chance dele ter que operar com frequência. Você vai diminuir a chance do animal ter recidiva usando o cálculo que você já operou. Então, opera uma vez, manda esse cálculo para a farmácia e produz um medicamento que vai evitar a recidiva dessa enfermidade. A mesma coisa para otite, cistite, quantos casos de recidiva a gente tem? Então, quando você entra com uma medicação de fundo, que é uma medicação que engloba tanto sintomas físicos quanto sintomas comportamentais do paciente, você evita que esse paciente tenha recidivas da doença, porque não é normal. Então, o tutor que chega para mim e fala, mas eu já tô acostumado, porque todo ano ele tem. Não é para ter. Não é para ter, isso não é normal. Então, isso tem que ser tratado. Não importa que, todo ano ele tem uma cistite, todo ano consegue tratar. Então, tudo bem. Não é nem para ter que tratar, não é para ter toda hora. Até porque uma hora, a gente sabe que os antibióticos, a gente cria uma resistência. E aí não é o antibiótico que é ruim, é o uso que foi feito muitas vezes. Aí a bactéria, ela entende como ela convive com aquele antibiótico, né? E passa a não ter mais o efeito. Não, eu acho que é bem isso que a gente tem que introduzir, essa parte que a gente puder evitar. Não é que a homeopatia é o milagre dos mundos, não que seja isso, mas que ela nos ajuda muito nesses casos, mas que a alopatia ela ainda é um pouco limitada, Sim, né? Um recurso a mais, o que eu falo, não é para nenhum homeopata chegar e radicalizar, não é para usar alopatia, e nenhum alopata não deixar usar homeopatia. Cada especialidade segue na sua área
E ambas as especialidades podem se juntar, tanto a parte alopática quanto a parte homeopática podem trabalhar em conjunto com o paciente. E ele vai sair ganhando. Porque para essa questão de recidiva de doenças, eu acho que é bem... porque chega uma hora que a gente não sabe mais o que fazer na alopatia, né? Já fez de tudo, e aí não faz mais nada? Otite crônica, né, principalmente, que tem muito animal que tem gato, a gente faz muita penectomia por conta de, às vezes, né, essa obstrução frequente. Exato. Olha o quão radical é chegar nesse ponto, sendo que poderia ter barrado isso lá atrás, né, ter tratado isso de outra forma. Porque além de mudar manejo, claro, a gente tem toda uma questão, às vezes, dos gatos, né, serem mais suscetíveis à questão da obstrução mesmo, por cálculo, mas, ou por algum plug, né, que fica, mas a questão também possa ser relacionada que a homeopatia ajude nisso para trabalhar, né, um corpo e numa forma completa, síndrome de Pandora, então tem um monte de utilidades, né, eu acho que a gente pode associar os dois, não que um substitua, eu gosto sempre de enfatizar isso para não ser nada radical, acho que nada precisa ser extremista, mas eu acho isso muito importante, né? Essa questão da associação e da gente ter como alternativa, mas uma alternativa não de última opção, no sentido de não tem mais o que fazer. Eu acho que esse é o ponto que a gente gosta de enfatizar bastante, né? No sentido de, não tem mais o que fazer, então agora tenta a homeopatia. Não, não é isso. É que ela precisa ser uma alternativa, assim como você pensa, esse paciente é cirúrgico, esse paciente não é, dá para esperar, não dá. É assim como a gente escolhe os tratamentos, eu acho que um tratamento que a gente sempre tem que pensar rápido é a questão da homeopatia para introduzir em alguns casos. Exatamente, tem que ser mais difundida para ela ser lembrada com mais frequência, como uma primeira escolha também. Sim, né? Nesse caso é melhor, já fez diversos tratamentos, ela não tá com uma resposta boa ao antibiótico, então vamos fazer esse tratamento que também é bom, vai substituir alguma coisa. Questão de custo para o tutor, felicidade do tutor, né, de ver o resultado. Eu acho que isso influencia bastante. Com certeza. Né? Acho que a gente tem que introduzir essa parte nas universidades, mostrar isso não só como algo místico, porque acho que as pessoas associam muito a homeopatia a algo místico, como se fosse, né, a mesma coisa que a gente tirou um pouco da acupuntura, né, que a acupuntura também o pessoal tinha uma coisa meio mística, então agora está tirando isso, mas eu acho que é esse trabalho que a gente tem que ir desenvolvendo na medicina veterinária para conseguir fazer os dois mundos se encaixarem. Com certeza, levar para a faculdade eu acho que é o principal. Então, hoje existem faculdades que já têm a homeopatia na grade curricular, mas não são todas, né? Então, se o estudante não tiver contato, eu tive a sorte de ter uma professora na época que trabalhava com isso, né? Mas se o estudante não tiver contato, a chance desse estudante se interessar é muito menor. Então, acho que tem que estar na grade curricular. Acho que ela está na grade curricular, né? Trazer mais alternativas, os próprios professores se atualizarem, não que eles precisem indicar o tratamento, né? Falar, mas citar, às vezes, nas aulas, falar assim, também é uma das alternativas, é o tratamento homeopático, porém esse eu não tenho muito conhecimento. Sim, mas pelo menos mencionar, levar aquele aluno a poder ter a chance de despertar o interesse para ir atrás, né? Eu acho que isso é muito importante da gente introduzir e comentar. Não que você precisa ser um especialista naquela parte e falar tudo para o aluno, mas só o fato de falar assim, olha, também tem uma possibilidade de fazer um tratamento homeopático, eu não vou dar muita ênfase porque eu não tenho muita experiência, mas é isso, né? Eu acho que é muito importante a gente falar. Com certeza. Bru, muito obrigada. Obrigada a Foi você. um prazer, assim. E de recado final, eu defenda a sua especialidade e fale para os alunos assim como que é lindo o mundo da homeopatia. Bom, gente, se eu puder deixar uma lição aqui, eu deixo para vocês realmente pensarem fora da caixa. Existe muito tratamento fora dos tratamentos alopáticos e convencionais. E pensem sempre no paciente. Antes de pensar no medicamento, pense no paciente. Escolha um tratamento que seja menos nocivo, mais duradouro, mais eficiente e que promova bem-estar para o seu paciente. Então, automaticamente, você vai acabar pensando na homeopatia. E estudem bastante. É uma especialidade difícil, com muitas medicações e que precisa ser estudada. Gente, espero que vocês tenham gostado.
Continuem nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube, se inscrevam no nosso canal, aperte o sininho para chegar a notificação de quando tiver vídeo novo e sigam a gente também no nosso Instagram, vão estar todos aqui nesse vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem Tchau. com Deus.